Seguimos na segunda parte do documento final do Sínodo, escutando os apelos para uma conversão das relações. As relações se estabelecem no exercício ministerial, primeiramente pela força do batismo, depois nos ministérios específicos conferidos a alguns membros do povo de Deus. E conversam com a gente sobre este tema dentro da perspectiva do capítulo 2, Ivenise Terezinha Gonzaga Santinon e Celso Pinto Carias. Ivenise é doutora em Ciências da Religião, mestra em Teologia e professora da Faculdade de Teologia da PUC Campinas. É assessora teológica na Comissão Pastoral para o Laicato da CNBB. Já esteve com a gente aqui e é uma alegria recebê-la novamente. Bem-vinda, Ivenise. Obrigada pelo convite. E o Celso é cristão leigo, doutor em Teologia pela PUC-Rio, professor na mesma instituição, assessor da Ampliada Nacional da SEBS e membro do Serviço Teológico Pastoral. Está sempre aqui com a gente também. Celso, uma alegria recebê-lo mais uma vez. É sempre bom estar aqui com você, batendo esse papo na Igreja Sinodal. E agora com a Ivenise, que é uma amiga de longa data lá da Comissão do Laicato. Maravilha. Bom, eu quero trazer aqui os dois. Ivenise e Celso já atuam na área da formação dos cristãos leigos e leigas em outras áreas na igreja e acompanharam também todo esse processo sinodal, né? Seja nas leituras, nas contribuições de textos, de formação. A gente chega aqui no documento final. Queria começar com você, Celso, que já está aqui na tela comigo. Como é que você olha a participação dos leigos, que a gente sabe que foi um tema bastante recorrente durante todo esse processo, o protagonismo dos leigos, espaço de decisão, entre outros. Como é que você avalia desde o início da caminhada sinodal até o documento final? Tivemos um avanço, ficou mais ou menos, tivemos um retrocesso? Olha, Marcos, e quem vai nos assistir, eu reconheço um grande avanço, né? Se você compara o que vinha antes com o que aconteceu durante o processo sinodal, o processo sinodal em si, ele assumiu com muita força a participação laical, ao ponto, como todos já sabem, né, de ter votantes leigos e mulheres, né, algumas mulheres. Então, nessa direção, o processo sinodal em si, o sínodo, eu reconheço o grande avanço. É claro que muitas expectativas poderiam estar desejando muito mais. Contudo, sempre tendo como parâmetro o que acontecia antes e o que aconteceu agora, eu reconheço um grande avanço, Marcos. Uhum. E você, Ivenise, também a partir desta, né, uma olhada mais retrospectiva, como é que você vê a participação do laicato e também como mulher? A gente dedicou o programa anterior sobre a mulher, mas acho importante também ouvi-la como mulher neste espaço. Isso, Marcos. Eu comungo e compartilho da ideia do Celso. Nós avançamos, até porque a ideia de sinodalidade da igreja ter esta característica na sua essência, ela não era muito clara ou quase nada clara para ninguém. Nós não sabíamos o que era isso na prática. Teoricamente, até quem estuda tinha ouvido dizer, né? Mas era algo ligado ao clero, a bispos, né? Então, acho que essa perspectiva ela vem ganhando um espaço que é na discussão. Mas na questão das expectativas, a sinodalidade ainda deixa a desejar. Por quê? Porque quando nós somos convocados para a Assembleia Eclesial, lá no início do sínodo, nós temos um cenário de igreja que está caminhando e que nos dá esperanças de uma igreja configurada num novo desenho, vamos dizer assim. Avançou, avançou. Acho interessante a questão do laicato, mas agora, sobretudo com as mulheres, muitas perspectivas não avançaram. Nós tínhamos muito mais esperanças de participação efetiva. Algumas mulheres participaram, tiveram voz e vez, são pessoas muito potentes, poderosas na igreja, na caminhada pastoral da igreja na América Latina e no Brasil, falando daqui, mas nós precisamos ainda caminhar mais.
Não digo que nessa perspectiva haja um retrocesso, mas houve uma estagnação, vamos dizer assim. E há alguns problemas para a gente detectar no sentido de participação das mulheres, que são lugares ainda de fala clericalista e são lugares de igreja com perspectivas de não avanços rápidos, porque nós temos muitas pessoas que são aí caladas ainda nas estruturas, e sobretudo as mulheres. Então, acho que caminhou muito, o sínodo é importante, foi importante até a última assembleia, e esse processo sinodal ele nos traz aí grandes expectativas. Não sei se vão configurar na medida que agora para o processo prático. Sim, isso é por isso a importância deste primeiro movimento que a gente tem de recepção, de tomar contato com o documento e de seguir insistindo, né? Não obstante, venham outras coisas que às vezes corre até o risco de abafar as reflexões, os processos sinodais, os processos, né, iniciados aí numa perspectiva sinodal, mas vamos com toda a força e esperança para fazer germinar e mudar principalmente cultura, mentalidades nas nossas comunidades. A gente sabe que um dos temas centrais que ocuparam as discussões desde o início do sínodo é a questão da ministerialidade. E aí eu quero trazer o Celso aqui para a conversa, porque eu encontrei uma frase aqui no parágrafo 66 para a gente comentar, Celso, que diz que nem todos os carismas devem ser configurados como ministérios. Nem todos os batizados devem ser ministros e nem todos os ministérios devem ser instituídos. Como é que a gente pode pensar isso nessa perspectiva da missão da igreja, que é de todos os batizados, mas que deve ser uma igreja toda ministerial? Marcos, para mim, essa é uma questão muito tranquila, que de fato o documento está correto, né? Tem uma frase de um teólogo não muito conhecido, mas que estudou bastante a dimensão ministerial da igreja, que é o padre Medoro, tá? Que é aqui do estado do Rio. Ele diz assim: na igreja tudo é serviço, tudo, mas nem tudo é ministério. Né? Mas nem tudo é ministério. Então, nessa direção, se a gente coloca como prioridade o serviço, a gente já resolve metade dos nossos problemas, né? Quer dizer, a dimensão do serviço é que une todo mundo, da senhora, do senhor, que pode ser aquela pessoa que vai varrer o chão da igreja, ao Papa, todos estão a serviço. Contudo, dentro desse processo de serviço, há de se reconhecer pessoas, homens e mulheres, que se dedicam mais exclusivamente a um tipo de serviço que precisa de reconhecimento ministerial, né? E aí, aqui precisa, sim, alargar bastante essa compreensão, tá? Porque, ao longo dos últimos séculos, se a gente bota de Trento, do Concílio de Trento para cá, tá? O ministério ordenado concentrou praticamente todos os ministérios, né? E foi o Vaticano II que começou a retomar uma teologia que tem todo o fundamento da necessidade de uma igreja toda ela ministerial. E aí há de se colocar como um projeto dentro desse processo sinodal, né? O sínodo está a caminho ainda, digamos assim, ele está caminhando, né? A sinodalidade é uma dimensão constitutiva da igreja e nessa direção há de se reconhecer ainda muitos outros ministérios e o ministério ordenado o presbítero ficar com aquilo que é o núcleo da sua missão. Creio que isso vai dar muito mais dinamicidade à própria igreja em relação ao mundo, e incluindo todos os batizados que possam vir a se dedicar a algum tipo de ministério, né, pelo munus do seu próprio batismo, e em várias direções que hoje ainda há uma certa dificuldade de se reconhecer. Uhum. E como é que nós podemos, Celso, favorecer, talvez, principalmente aproveitar agora este espaço, uma vez que o assunto volta, né, à tona, nas nossas comunidades, para abrir esse espaço, favorecer essa consciência e a prática ministerial?
Marcos, tem um amigo meu que é agnóstico, né, que ele tem uma frase que não é nada agnóstica. Ele diz assim, ó, se o Espírito Santo existe, eu não sei, mas que ele age, ele Ele age. age. Né? Então, assim, nós estamos vivendo um momento de crise profunda que atinge a igreja, inclusive. Mas quando o Papa decide não fazer uma exortação final, eu confesso que esperava essa exortação, mas depois pensei melhor, falei, ele abre a possibilidade de a gente manter vivo o tema. Essa que é a grande questão. Há resistência a isso, há de se perceber e se colocar dentro dessa dimensão. Agora, por outro lado, né, nós temos uma tarefa ainda a cumprir, e todos nós aqui, o programa Igreja Sinodal, o Serviço Teológico Pastoral, as instituições de um modo geral, acadêmicas e paróquias e comunidades, todos aqueles e aquelas que estão convencidos de que a sinodalidade é constitutiva e não é nenhum fundamento frágil, muito pelo contrário, é muito bem fundamentado, devemos não deixar... Eu plagiei uma frase de Dom Helder, com muita modéstia, que é assim, não deixa a sinodalidade cair. Dom Helder dizia, não deixa a então, não deixar a sinodalidade cair é manter vivo todos esses temas que o sínodo trouxe, né? E aí nós teremos um processo talvez um pouco mais longo pela frente, mas vivo e animado. É uma bela inspiração, e com essa inspiração de não deixar a sinodalidade cair, a gente vai fazer um rápido intervalo e já nós continuamos essa conversa com a Ivenise Santinon e com o Celso Carias. Até já. Já estamos de volta com o nosso Igreja Sinodal. Quero agradecer a você que acompanha as nossas reflexões, que compartilha e que faz esta cultura sinodal chegar às nossas comunidades. Quer rever as nossas discussões anteriores desde o início do processo convocado pelo Papa Francisco? Você encontra no YouTube, @Igreja Sinodal, e especialmente as contribuições mais recentes, já o documento final, o período da Assembleia que aconteceu no último mês de outubro, está tudo aí disponível para você rever e compartilhar. Hoje está conversando com a gente o teólogo Celso Pinto Carias, e também a teóloga Ivenise Santinon, cientista da religião, teóloga, que nos ajudam a olhar para esse capítulo 2, para alguns elementos da segunda parte que fala sobre a conversão das relações. Nós terminamos o bloco anterior, Ivenise, escutando o Celso nos falar um pouco da ministerialidade, e eu queria trazer aqui um ponto que me chamou a atenção nesta parte, que fala sobre a participação dos leigos e leigas nos processos de discernimento eclesial. Tem um parágrafo, que é o parágrafo 77, que traz assim alguns pontos de como podemos agir concretamente para favorecer esta participação. Já partimos do pressuposto que os leigos e leigas são a maioria nas nossas comunidades. E agora, como favorecer, por exemplo, que haja a ampla participação nos processos e em todas as fases do processo, como diz aqui, elaboração e tomada de decisão, quando muitas vezes o que a gente vê é apenas a participação, digamos assim, no comunicado das decisões e não nas tomadas de decisões. Isso, ótima pergunta. Obrigada, Marcos. Essa questão da elaboração e da tomada de decisão uma perspectiva, é uma característica que vem sendo semeada, vamos dizer, nos documentos, desde a Aparecida, em 2007, que quando fala do laicato, e especificamente é colocado lá no texto a questão da decisão e das mulheres, fala exatamente que nós não temos decisão e que isso não acontece e que precisa mudar isso. Ou seja, está falando da ministerialidade. Eu sempre cito a Elizabeth Schussler Fiorenza, uma teóloga norte-americana, e ela fala que é um discipulado de iguais, mas que não acontece com igualdade na igreja, em função de que é uma desigualdade a tomada de decisão. Então, o instrumento Labores também fala isso.
Uma das características mais importantes é assim, se estamos retomando a característica do Vaticano II, a sinodalidade é povo de Deus, todos os ministérios, leigos, leigas, ordenados ou não. Então, nós não estamos colocando aí na tomada de decisão a questão da ministerialidade, mas é de povo de Deus. E nós, mulheres, ainda estamos fora dessa tomada de decisão. Ou seja, é hierarcológica a dimensão da ministerialidade, é uma hierarquia que toma decisão e nos comunica, sim, como você mesmo falou. E nas convergências, você cita aí, além do número 77, as convergências do instrumento do Labores, fala, peraí, precisa ter uma inclusão maior, porque nós somos excluídas, e isso está no documento, tá? A sinodalidade tem como objetivo trazer essa ampla discussão, buscar discernimento sobre as tomadas de decisão também, mas com relação às mulheres, nós não vimos avanço, porque ainda somos convidadas e convocadas até, poderíamos dizer, mas é simplesmente a última, que é a decisão, nós não temos a tomada de decisão. Embora, em algumas situações, tenha no convite, na convocatória, falado assim, o que você acha? Mas não é isso, sabe? A tomada de decisão da canetada lá tem uma distância maior na ministerialidade, que é exatamente oficializar, legitimar, institucionalizar as estruturas. E isso nós não temos voz e vez. Eu não gosto muito de entrar até no mérito da questão, que é do sacramento, que na Instrumento Labores vai falar na questão da ordenação das mulheres, se vocês pegarem no número 6, lá tem que algumas teólogas consideram, outras não consideram muito, mas, ao contrário, precisamos conceder na prática as estruturas legitimadas às mulheres. E ter um acesso, sim, seria uma ideia o diaconato das mulheres para tentar a inclusão na hierarquia. Porque na prática, desde as origens acontece, não há algo bíblico que desfavoreça essa ideia, estaria legitimada essa convocação. Mas a dificuldade eu vejo que é tamanha, que é tão complicada, que há assim, uma falta de acolhida pelo clero, mas também por muitos leigos e leigas quanto a essa decisão. Uhum. Ou seja, o clericalismo é tão instalado que, para se tornar uma legitimação na tomada de decisão, uma obrigatoriedade, essa sinodalidade está num processo de muitas brechas para serem encaminhadas, e isso demanda um tempo, é muito difícil. Ou seja, o sínodo dos bispos, eu acho que, falar dos bispos, eles tinham já essa ideia, passou para a sinodalidade atual, e ainda bem, eu acho que foi uma boa não sair documento final, sabe? Porque senão era mais um para estar legitimada alguma coisa contrária a nós mulheres, sabe? Sim. Porque não avançou nada no último e nós ficamos aquém das decisões. Estamos aquém das discussões efetivamente que ocorrem sobre sinodalidade. Então, o processo é muito bom, abriu brechas, nós estamos aqui conversando, e que bom falar sobre isso e poder discutir essa perspectiva, mas aquilo de 2007, da Conferência de Aparecida no Brasil, ainda não foi legitimado e nós não pudemos alçar outros voos. Uhum. Importante reflexão que a Evenise nos traz e para que a gente vá tomando consciência também aí e pensando nas comunidades como esse espaço privilegiado para a vivência, a prática da sinodalidade como espaço de construção do reino de Deus no aqui e no agora da nossa história. Celso, a partir do que a Evenise trazia para a gente, né, e aí bastante forte a reflexão sobre a questão das mulheres, ainda nesse parágrafo 77, fala-se sobre a expressão que aparece na tradução portuguesa, um acesso mais alargado dos leigos e leigas em funções ou em espaços de responsabilidade, nos seminários, instituições de teologia, até mesmo na função de juízes de processos canônicos, né? Algo que a gente também já vem conversando ao longo do tempo aí, como implementar isso agora, uma vez que às vezes tem uma presença tímida, mas às vezes está um padre ou um bispo como responsável.
Marcos, para mim, essa é uma questão central, tá? Central. Mesmo, e aí eu vou fazer uma menção aqui ao Código Canônico, porque, embora a gente tenha que formular, encaminhar, estruturar a rede, digamos assim, de comunidade, como você falou na sua fala agora, sem necessitar de uma lei que legitime, mas, por outro lado, se a gente não tiver a lei, a gente muitas vezes é barrado. Então, o que acontece? O Código de Direito Canônico vigente, ele já legitima, ainda de uma maneira não tão contundente, a participação laical. Mas, mesmo assim, o que a gente vê até hoje? Tá? Então, me parece que, essa é uma modesta opinião, digamos assim, que vai ser necessário uma mudança. Há um grupo, inclusive, de trabalho pós-sinodal só sobre esse tema, tá? Uma mudança canônica para legitimar a participação laical nas estruturas eclesiais. Porque, do contrário, vai depender da benevolência e da compreensão da hierarquia, como disse Evenice, e isso nós não podemos ficar nisso, porque aí vai ser muito pequena a contribuição, né? Mas é perfeitamente possível, e a esperança é que, neste processo sinodal, é que isso se realize, e usando uma expressão pouco conhecida do povo de Deus como um todo, creio que um moto próprio, chamaria isso na igreja, seria uma espécie de projeto de lei constitucional, né? Uhum. Um moto próprio que pudesse legitimar de maneira legal a participação nas diversas instâncias. E aí creio que isso vai ser mais fácil de ser, de usar uma expressão talvez um pouco dura, mas de ser exigido, né? Há de se exigir que todos nós, como batizados, né, leigos e leigas, tenhamos espaços de maior participação e decisão na vida pastoral e evangelizadora da igreja. Oxalá essa sua humilde sugestão, como você disse, Celso, chegue até o coração do nosso amado Papa Francisco e que possa aí desencadear uma série de processos para, de fato, favorecer esta participação efetiva dos leigos e leigas nesses espaços de tomada de decisão, de ensino e construir realmente esta igreja. Infelizmente, nós não temos mais tempo. Quando os convidados são bons e a prosa é boa, o tempo passa rapidinho, mas eu quero agradecer. Celso Carias, obrigado pela sua participação aqui mais uma vez no nosso programa. A gente fica sempre muito feliz de poder contribuir um pouco, ainda mais sabendo que o programa chega bastante longe, né? Isso. E Venise Santinó, muito obrigado também pela sua participação, por essas reflexões, por abrir aqui tantas janelas e portas para a gente seguir como Igreja Sinodal. Muito obrigada. Eu que agradeço imensamente o convite e fico sempre à disposição. Acho excelente essa divulgação da nossa missão da Igreja em prol do Reino e de um discipulado de iguais. Obrigada pelo convite. Assim seja. E obrigado você que me acompanhou em mais este programa. Na semana que vem, a gente continua aprofundando o nosso documento final do Sínodo sobre Sinodalidade. Até lá!